Começamos mais um desafio de conteúdo. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz por você estar aqui, pela certeza que durante essa semana você vai aprender ferramentas maravilhosas que vai facilitar a sua construção de conteúdo, né? A sua criação de conteúdo para o Instagram. E qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo quando nós pensamos anteriormente como Crescendo Juntos, agora como Pupa, em criar esse desafio de conteúdo e passar a semana inteira segurando na sua mão e ensinando passo a passo como fazer dessa rotina que precisa ser parte do nosso negócio, essa rotina de criar conteúdo, como fazer com que você veja e você aprenda de forma fácil. Quando nós pensamos, foi exatamente para isso, né? Para dar a condição, principalmente para aquelas pessoas que estão começando do zero, que acham, né, que não tem habilidade, que não tem conhecimento para utilizar o Instagram, as redes sociais, para potencializar os seus negócios. Então, essa semana é exatamente para isso, para segurar na sua mão e dizer que é possível e que você, né, você tem condições de criar conteúdos maravilhosos para o seu perfil. Até porque, se você está aqui, né, se você já vende algum produto ou se você vende o seu próprio conhecimento, um serviço, você precisa ter presença nas redes sociais. Você precisa ter presença no Instagram. Por quê? Porque o seu cliente, ele está aqui. Né? O seu cliente, quando precisa do que você faz, ele pesquisa nas redes sociais. Ele pesquisa no Instagram. E se ele está pesquisando aqui e você não está aqui, consequentemente você está deixando de vender, porque ele não está encontrando você aqui. Então, o que é que acontece? As redes sociais, o Instagram, que é a ferramenta que nós vamos trabalhar durante a semana, ela nasceu como uma ferramenta, como um instrumento de entretenimento, de relacionamento. E é por isso que o seu perfil, ele não pode ser um perfil que a gente chama aquele perfil só catálogo, que só vende, que só fala dos seus produtos. Existe toda uma estratégia na construção de conteúdo que ele precisa, todo o conteúdo que você vai montar para o seu perfil, ele precisa ter uma intencionalidade, tá? Tudo isso nós vamos aprender durante essa semana e todos os dias você vai aprender a utilizar inteligência artificial que vai facilitar absurdamente a sua produção de conteúdo. Então, estou dando só uma visão geral do que nós vamos ver durante essa semana, mas fica tranquila porque você vai aprender passo a passo tudo isso. Então, o que é que acontece? Como eu estava falando, o seu perfil ele não pode ser um perfil catálogo, só vendendo. Ele precisa todo o conteúdo seu, né? A construção estratégica da criação de conteúdo, ele precisa estar embasado em conteúdo que venda, lógico também, mas que inspire as pessoas. Tem que ter conteúdo que resolva um problema, tem que ter conteúdo de entretenimento, tem que ter conteúdo que inspire as pessoas. Então, são pilares na geração de conteúdo. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês aqui, vou entrar aqui no nosso Instagram, deixa eu tentar dividir a tela aqui, deixa eu ver aqui, pronto. Acho que vocês devem estar vendo aí o Instagram aqui da Pupa. Vou entrar, deixa eu colocar aqui no cantinho da tela para ficar melhor. Deixa eu entrar aqui em qualquer post nosso, só para mostrar para vocês o seguinte, ó. Quando você entra em qualquer conteúdo, ele traz sempre esses 4 íconezinhos aqui, que é a bandeirinha aqui, tá? Vocês devem estar vendo aqui, que é um conteúdo que quando a pessoa vê o conteúdo, ela clica para salvar. Isso quer dizer que é um conteúdo tão relevante ao ponto que a pessoa clicou para salvar e voltar a rever esse conteúdo.
tá? Aqui é um conteúdo compartilhável. Quando a gente fala que clicou no aviãozinho, a gente está compartilhando, né, esse conteúdo. E o que é que acontece? Quando o conteúdo é um conteúdo compartilhável, geralmente essa pessoa ou compartilha nos stories dela, ou ela compartilha no direct de alguém. Diríamos, foi um conteúdo que remeteu a algum amigo ou a algum familiar e ela automaticamente clica no aviãozinho e compartilha. Veja só, quando a gente fala nesses 4 íconezinhos aqui, a gente está falando dos 4 pilares que a gente sempre tem que ter em mente quando for criar um conteúdo. Esse conteúdo, qual é a intenção desse conteúdo? É um conteúdo que vai ensinar alguma coisa? Porque a intencionalidade dele é que as pessoas salvem, né? É um conteúdo, diríamos, que seja tão relevante ao ponto que a pessoa queira clicar no aviãozinho e compartilhar nos seus stories ou encaminhar para alguém. Então, a intencionalidade dele é um conteúdo que seja compartilhável. Então, tudo isso, durante essa semana, a gente vai trabalhar principalmente esses 4 pilares. Conteúdos que gerem as pessoas a clicarem na bandeirinha para salvar, a compartilhar, a comentar, né? Aqui, ó, o símbolozinho de comentários e o conteúdo que a pessoa clique para curtir. Então, esses 4 pilares têm total relação com os conteúdos que você vai gerar para vender, que você vai gerar para que você vai gerar para entreter os seus seguidores, tem toda a relação com o conteúdo que você vai gerar para educar, né, a sua audiência, as pessoas que estão seguindo, e para inspirar também, para motivar essas pessoas. Então, são praticamente esses 4 formatos de conteúdo que nós vamos aprender a montar, a criar, e tudo isso a inteligência artificial vai nos auxiliar passo a passo como fazer. Porque o que é que acontece? Eu sei que às vezes... Deixa eu voltar aqui. Voltei. Eu sei que às vezes o que impede, né, da criação do conteúdo é você não saber o que vai postar. O que eu vou postar? Tô sem ideia para postar. E aí a inteligência artificial vem exatamente para isso, para você dar comandos. Agora o que você precisa fazer é saber dar comandos para a inteligência artificial e ela vai sugerir para você diversos conteúdos. E aí você só vai analisar o que tem relação com o seu público-alvo, com as pessoas que te seguem, com as pessoas que você atende, e você vai fazer essa geração de conteúdo. Mas vai ter a inteligência artificial ali dando para você todo o suporte, toda a dica, toda a orientação, com base naquilo que você desejar, no comando que você inserir lá. Um outro ponto que eu queria colocar para vocês aqui, nessa parte inicial, né, dando para vocês a visão geral de tudo que a gente vai estar, né, vendo e aprendendo durante a semana. O que é que acontece? Agora com a inteligência artificial fica mais fácil para você estudar um determinado nicho e aí cabe esse ponto exatamente para você que está aqui e que ainda não vende nenhum produto ou não vende o seu conhecimento, o seu serviço, mas quer aprender uma profissão do zero, uma profissão digital do zero. Você tem agora total condição, né, de você, através da inteligência artificial, fazer pesquisas específicas de um determinado nicho para entender quais são as necessidades daquele nicho e começar a gerar conteúdo específico daquele nicho. Começar a atender esses clientes, visitar esses clientes, mostrando que você tem um conhecimento da necessidade daquele público. Então, hoje com a inteligência artificial, e nós vamos ver aqui durante a aula, que você também pode começar uma profissão do zero. Você pode aprender a fazer vídeos, né? E
ser específica, né? Atender especificamente gravação de vídeos, criação de vídeos, né? Fazer cobertura de festas, né? Hoje, o que é que acontece? Hoje, quem faz uma festa, um casamento, um aniversário, ele quer que tudo que está acontecendo naquele momento, de certa forma, as pessoas que não estão ali, né, que não foram convidadas, ou os convidados que de certa forma não poderam estar presentes, estejam acompanhando através das redes sociais. Só que o dono da festa não vai estar o tempo todo fazendo a cobertura daquele momento. Hoje existem profissionais específicos, não é o fotógrafo, né? Não é a pessoa que vai tirar as fotos oficiais, que vai fazer a filmagem oficial, mas é profissionais específicos para fazer cobertura de evento ao vivo ali, exatamente para fazer a cobertura pelo celular, pelos stories e pelos reels, né? Então, é o quê? Você se profissionalizar nessa área, aprender a gerar vídeos e já é uma profissão, já é uma área que você pode atender, certo? Então, vamos lá para o primeiro conteúdo, já utilizando a inteligência artificial. Bora lá. Vou compartilhar com vocês aqui, o site, o primeiro site, lembrando que todos os dias, né, nós vamos aprender uma ferramenta diferente de inteligência artificial. Todos os dias vai ter uma ferramenta. Então, é importante que você acompanhe, porque todas as ferramentas são importantes e vão facilitar a sua produção de conteúdo a partir de hoje, certo? Então, vou dividir com vocês aqui a tela. Já estamos na primeira ferramenta e vou acessar com vocês passo a passo, né? Para não ter desculpa de você não começar a utilizar. Essa ferramenta aqui, quem tem iOS, né? Inclusive, ela já está disponível para celular também, certo? Ela já está disponível para celular. Mas quem não tem, pode utilizar no computador e é através do computador que eu vou mostrar para vocês como funciona, certo? Então, bora lá. Vou copiar aqui, e acessar, copiar e acessar passo a passo com vocês, tá? Ctrl C, Ctrl V. Vou acessar aqui, vou me colocar na tela. Ela entra aqui. Se você quiser, pode clicar com o botão direito, tá? Do mouse e pedir para traduzir a página para português. Ou se for o seu primeiro, né? Se for o seu primeiro acesso a essa ferramenta, você vai clicar aqui em inscrever-se. Se você já tem um cadastro, você vai colocar em conectar-se, né? Mas como eu estou fazendo com vocês do zero, você vai clicar aqui. E ele vai criar conta, né? Então, você pode criar colocando o seu e-mail e dar continuar, ou você pode pedir para continuar com a sua conta que você já está logada do Gmail, tá? Eu vou pedir para continuar com a conta que eu já estou logada, porque é mais fácil o processo. Fez o cadastro inicial, como eu mostrei para vocês, ou através do e-mail, ou do login que você já está do Gmail, que é inclusive mais fácil. Ele vai acessar exatamente como está aqui, ChatGPT. E aí nós vamos entrar com a questão dos comandos que eu vou ensinar para vocês. Mas eu queria reforçar o seguinte: lá no nosso grupo, se você está aqui assistindo o desafio, mas não está no nosso grupo do WhatsApp, é importante que você veja lá no grupo que eu disponibilizei uma aula específica sobre construção da paleta de cores. E isso é muito importante. Se você ainda não tem a sua paleta de cores definida no Instagram, essa aula é essencial para você antes de qualquer coisa que você faça da criação de conteúdo dentro da realidade do nosso desafio de conteúdo. Por quê?
Quando você cria a sua paleta de cores, você está criando a sua identidade, parte da sua identidade visual. Então, todo o conteúdo que você for criar a partir do desafio, é importante que você já crie esse conteúdo com base na sua paleta de cores definida. É exatamente para que você não crie um conteúdo terça-feira com uma cor, na quarta-feira que já crie com outra cor, e quando você não tem essas cores definidas, você não cria uma identidade visual. Então, lá no nosso grupo tá disponível o link para você assistir. Diríamos que vai ser a primeira aula do nosso desafio, você assistir a aula com relação à questão da construção da sua paleta de cores. Então, se você está aqui assistindo e não está no grupo ou ainda não assistiu essa aula, é importante que você veja a aula primeiro. Se não tiver sua paleta de cores, construa sua paleta de cores. Está ensinando passo a passo como você fazer isso. E só depois você passe a criar os conteúdos dentro da realidade do desafio, certo? Então, para o nosso primeiro conteúdo, deixa eu voltar aqui para dividir aqui a tela com vocês. Pronto, tô aqui no cantinho. Vocês vão ter acesso exatamente na forma que está aqui. E aí entra duas realidades, né? Se você for, diríamos, já um profissional que tem um Instagram, né? Diríamos, vamos falar aqui de alguém, uma massoterapeuta. Você já vai começar a gerar os comandos identificando quem você é, dizendo quem você é, certo? Ou você pode ser aquela pessoa que está aqui no desafio, querendo aprender para atender alguém, atender um negócio local, uma pet shop, para atender um salão de beleza, enfim. E aí você vai gerar um comando pedindo, né, que gere determinados conteúdos para determinada atividade, certo? Então, o que é que acontece? Vou colocar alguns comandos aqui para vocês verificarem como funciona. E esses comandos também e outros comandos eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso grupo, certo? No grupo do WhatsApp. Então, todo comando que eu gerar aqui, como eu comecei a falar em massoterapeuta, vou colocar como essa profissão. Mas aí você vai pegar o mesmo comando e encaixar dentro da sua profissão, dentro da sua atividade. Ou se você já tiver em mente, vou oferecer os meus serviços para uma determinada atividade, você já menciona o comando para essa atividade, porque é aqui que você vai ver, diríamos, toda a orientação e a mágica a nível de sugestão de conteúdo, certo? Então, o nosso primeiro conteúdo, voltando aqui, o nosso primeiro conteúdo, ele vai atender um dos pilares ali, que é aquele pilar que vai compartilhar, né? A gente vai tentar criar um conteúdo que motive os nossos seguidores a compartilhar, clicar no aviãozinho e compartilhar. Geralmente, os conteúdos que geram, né, que impulsionam os seguidores a compartilharem são frases motivacionais, ou como eu falei anteriormente, são aqueles conteúdos que, de certa forma, lembra, né, algum amigo, algum familiar, é algum conteúdo que está ensinando alguma coisa. Então, nós vamos jogar aqui, tá, no chat, exatamente um comando pedindo que o chat sugira pra gente alguns conteúdos que motive os nossos seguidores a ter essa reação quando vê esse conteúdo, que eles queiram compartilhar esse conteúdo. Por isso que eu falei da importância, né, de acompanhar todos os dias os nossos desafios, porque hoje a aula é focada no ChatGPT, só que amanhã já é uma outra ferramenta. E todas essas ferramentas, quando vocês aprenderem, né, a utilizar, com certeza elas vão facilitar a sua produção de conteúdo. Então fica ligada, mas vamos deter no primeiro dia aqui nos comandos e no que ele pode oferecer pra gente. Bora lá. Eu já estou com um comando pronto aqui para facilitar. Eu vou buscar ele aqui, tá?
Pra gente ganhar tempo, vou copiar. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, e vou colar aqui, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Bora lá. O comando tá o seguinte. Olá, sou uma massoterapeuta. Preciso de ajuda para criar. Aí eu coloquei aqui como 2, tá? Aqui você tem a liberdade de colocar quantos... Ai, não tô aparecendo. Pronto. Eu coloquei aqui como 2 conteúdos, mas aqui você tem a liberdade de colocar quantos conteúdos você queira criar. Até porque você pode colocar mais opções, porque aí você analisa todas as opções que ele vai te dar e você vê o que atende, né? O que se enquadra melhor para o seu público. 2 conteúdos envolventes e interessantes para postar no meu Instagram. Gostaria de algo que impulsionasse meus seguidores a compartilharem o conteúdo. Pode ser uma frase motivacional ou uma dica de como resolver algo, tá? E vou clicar aqui. Ele vai começar a gerar aqui o conteúdo, ó. Claro, eu ficarei feliz em ajudar. Pronto, bora lá. Tá montando aqui. Ó. E aí ele traz, ó, frases motivacional com imagem inspiradora. Escolha uma frase motivacional relacionada à massoterapia ou bem-estar em geral. Pode ser algo como: cuide do seu corpo. Ele é o único lugar que você tem para viver. Ou relaxe, respire fundo e deixe a massagem renovar suas energias. Você vê que ele entrega para você exatamente aquele comando que você sugeriu. Você pediu 2 conteúdos, aqui ele trouxe para mim 2 conteúdos, ó. Um como frase motivacional e outro como dica rápida. Aqui ele tá: compartilhe uma dica simples e eficaz para aliviar o estresse no dia a dia. Por exemplo, você pode dar uma sugestão como: quando se sentir estressado, experimente massagear suavemente seus pontos de pressão entre o polegar e o dedo indicador. Isso ajuda a liberar a tensão e promove o relaxamento. Então você tem o quê? Para o primeiro dia de conteúdo, aquele que a gente entende que é o conteúdo, diríamos, que vai impulsionar seus seguidores a clicar lá na bandeirinha para compartilhar. O chat aqui deu para você 2 ideias: ou frases motivacionais ou dicas rápidas. E aí você vai partir para a geração de conteúdo, para o post. E aí, como eu disse, né, reforçando, se você ainda não assistiu a aula para ter a sua paleta de cores, assista a aula e só depois é que você vai criar o card, né, o conteúdo, com base ou na frase motivacional ou com relação à questão das dicas que ele sugeriu aqui. Se por acaso, diante desse comando, dessas 2 sugestões que ele deu aqui, você quiser, essas frases motivacionais aqui, enfim, não gostei delas, você pode chegar aqui embaixo e colocar: tem como sugerir mais algumas frases com base no item 1. E aí ele vai trazer mais, ó, com certeza, ó. Tá vendo? E aí ele trouxe 10 sugestões de frases, ó. A massagem é o toque que acalma a alma e rejuvenesce o corpo. Deixe a massagem ser o seu refúgio de paz e tranquilidade. Enfim, então você tem aí 10 opções de frases para você utilizar e para você gerar o conteúdo. Então eu fiz toda esse comando com base nessa profissão, na massoterapia. É só você encaixar a sua atividade, a sua profissão e gerar esse conteúdo, certo? Bora lá!